Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do La Maison Simplex. Dessa vez aqui em Floripa, na Ilha da Magia, saindo do eixo Rio-São Paulo, conhecendo o Brasil, conhecendo bons profissionais e trazendo toda essa informação para você. Bom, hoje eu estou aqui com o Felipe Maurano, que é Head de Growth no mercado Bitcoin. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Márcio, é um prazer, obrigado pelo convite. E também estou aqui com o Thiago Rocha, que é Head de Growth na RD Station. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Márcio. Fala, Felipe. Oi, pessoal. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Bom, vou começar o nosso papo quase que com uma provocação. Tem muita gente falando de growth sem saber nem direito se está fazendo growth. Então vou te começar com você, Felipe, para a gente falar o que é o growth que vocês estão fazendo no mercado Bitcoin. O que é growth para vocês hoje? Vamos lá, a gente tem duas partes de growth que a gente olha hoje, um voltado para aquisição de base de cliente e o outro voltado para engajamento de base de cliente que a gente já tem dentro de casa. Então, em um pilar a gente vê, cara, como que a gente é o mais atrativo possível para as pessoas, como o MB é mais atrativo possível para as pessoas, para elas investirem o dinheiro delas com a gente, e quem já está dentro de casa, como que eu mantenho elas engajadas com a plataforma do MB. Thiago, então, para vocês, o que é a visão de growth que vocês têm hoje na RD? Boa. Cara, no mercado tem muito um conceito pré-formatado que a growth é mídia paga, você investir em tráfego pago, né? Mas, na verdade, tem um pouco de sexo, fala, pô, crescimento, sou analista de growth, eu gero crescimento para a empresa e tudo mais. Mas, na prática, o que é? Basicamente você unir metodologia ágil com processo científico, né, de descobrimento científico. Então, você processualiza para entender onde estão as principais alavancas, então usa análise a partir de dados quantitativos e qualitativos para entender onde estão as suas principais alavancas de crescimento e daí como que você atua em cima disso, né? Muitas vezes, em vez de você ter um projeto grande, complexo, que demora meses, então você pensa em como que você testa essa hipótese e valida ela, e validando você vai empilhando pequenos ganhos, que isso vira um crescimento exponencial, um crescimento acelerado, que é o que a gente busca em empresas do porte da RD. É muito mais do que só sair pagando anúncio por aí, muito mais. Anúncio, muitas vezes, é a forma mais fácil de você rasgar dinheiro, né? Legal essa tua frase, é interessante isso. E aí, eu te pergunto, Felipe, vocês estão num mercado que, cara, é altamente tecnológico. Bastante. Vocês estão no mercado de cripto, que é um mercado que está crescendo, muita gente ainda quer conhecer. E aí vou trazer esse primeiro elemento aí para a gente colocar a questão da IA. Como é que vocês estão enxergando a IA aí nesse mercado de vocês e também para gerar esse growth aí? Legal, vamos lá. No MB como um todo é uma empresa bem voltada à AI, assim, os executivos passam muito essa ideia para a gente, que as equipes utilizem AI, tá? Na parte de growth, que a gente utiliza muito, a gente utiliza pouco ainda na parte de aquisição de cliente, mas a gente já utiliza razoavelmente bem, assim, na parte de engajamento. Como? A gente precisa trabalhar muito a questão de textos, então a gente tem agentes de AI dentro de casa que a gente utiliza para ajudar a gente a escrever para ter a melhor conversa possível com o cliente, né? Além disso, a gente tem ferramentas que utilizam AI elas próprias, tá, para entender qual que é a melhor conversa com o cliente e qual é o melhor canal. Então, por exemplo, hoje a nossa CDP, ela faz isso para a gente. Eu consigo falar, cara, este cliente aqui, ele é um cliente que tem que receber SMS, esse é um cliente que deveria receber e-mail, né? E baseado no comportamento que ele tem, além de, cara, modelo preditivo de qual moeda é ideal para ele, né? Qual tipo de ativo é ideal para ele. Então, o status que eu tenho para te dar é, cara, hoje, para parte de aquisição ainda é pouco utilizado, mas a parte de engajamento a gente já está tateando bem. Vou te perguntar nessa parte de aquisição, porque o que eu percebo que cripto ainda é um mistério para algumas pessoas, né? Bastante. A gente ainda achou até que tinha passado essa fase, mas ainda está numa fase ainda um pouco evangelística para algumas pessoas e de alguns serviços também que vocês oferecem que talvez as pessoas nem saibam, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Qual que é esse desafio de ensinar, vamos dizer, o público e também o que vocês oferecem aí que geralmente talvez o público desconheça, que é muito mais do que só comprar Bitcoin. Embora comprar Bitcoin seja ainda uma parte importante do negócio de vocês. Então, bom, grande parte da receita que é gerada hoje pela MB é gerada pela Exchange, que é a negociação de criptoativos, mas também tem uma parte de produtos que são mais tradicionais. A gente tem hoje, então, renda fixa para oferecer para os clientes. É uma renda fixa digital, mas continua sendo uma renda fixa, né? Legal, já é um produto bem diferente do que talvez... Eu, por exemplo, não imaginava que vocês tinham esse tipo de produto aí já no MB. Bem diferente. Mas do que você estava falando com relação à aquisição de clientes, de fato, faz parte do nosso
trabalho educar as pessoas sobre o que é o mercado, como ela deve investir, os cuidados que ela precisa tomar, por que o MBA é uma plataforma segura. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho. E diferente do growth que eu estava acostumado de aquisição antes, é um growth bem diferente, porque hoje eu preciso... Primeiro que eu tinha, até 2 semanas atrás, uma trava de utilizar Meta. Eu ainda não posso utilizar Google por restrições internas da plataforma, né? Então a gente sempre foi muito forte em TikTok, tá? Então a gente faz influenciador tanto do mercado financeiro tradicional, tá? Quanto do mercado cripto, que é o que a gente chama de KOL, que são os Key Opinion Leaders, que são pessoas que falam para público voltado para cripto, tá? Então é uma parte bem importante da nossa aquisição. E a gente também, ao mesmo tempo, está estruturando um programa de afiliados. Para qualquer pessoa que quiser entrar com a gente, quiser falar do MB, cara, essa pessoa vai ser remunerada por isso. Então vocês estão dentro da estratégia e também tem essa afiliação aí. Tem. Quer dizer, acho que é um pouco da construção de confiança, né, Felipe? Para você, enfim, desbravar esse mercado que é um mercado que para muita gente ainda é novo, vai, é um mercado diferenciado aí. Agora eu vou perguntar para o Thiago. Thiago, a RD cresceu muito, né? Tem uma trajetória impressionante assim. Depois acho que a gente pode entrar um pouco nisso, que você está lá praticamente mais 9 anos. 9 anos, né, de RD. Então acompanhou toda essa evolução da RD. E aí vou passar para você essa bola da IA. Tá. Enfim, vocês viram várias evoluções, várias mudanças aí, né? Em como fazer aquisição, em como, enfim, gerar lead. E agora tem a IA e tem essas ferramentas de IA. Como é que vocês estão enxergando isso? O que vocês estão se apropriando? O que vocês estão desenvolvendo? Não, ótima pergunta. O que a gente está vendo no mercado de uma forma geral, né? A gente fez uma pesquisa, a gente tem o Panorama de Marketing e Vendas, que é a maior pesquisa de marketing e vendas no mercado brasileiro. A gente faz a pesquisa com mais de 3.500 empresas. E o que a gente viu? Grande parte das empresas já usam o IA. No marketing é mais da metade. No marketing é ainda maior. Mais de 2/3 dessas empresas já usam o IA. Só que ainda num nível de processamento muito básico. Então, geralmente, produção de conteúdo, né? Então, pede para o ChatGPT fazer uma coisa, fazer outra ali, ou qualquer outra ferramenta similar ao ChatGPT. Então, o que a gente vê? Então, cada vez mais as empresas estão usando, só que ainda está num nível muito básico, né? Então, tem um potencial de uso gigantesco, seja para análise de dados, para criação de bots e automatização de processos repetitivos, para usar dentro da estratégia, como o Felipe comentou, de multicanalidade. Então, o que eu ofereço, quando, para quem e por qual canal, né? Então, não necessariamente eu oferecer alguma coisa, talvez seja via e-mail, outra via SMS, outra via WhatsApp. Então, eu tenho que entender para quem que eu ofereço o quê, quando e por qual canal também. Canais diferentes, horários diferentes, perfeito, dias diferentes, vocês conseguem trabalhar isso aí. Exato. E daí, olhando para essa tendência de mercado, então, basicamente produção de conteúdo é commodity, né? A gente não vai conseguir se diferenciar em cima disso. Daí, olhando para a RD como empresa também, onde que a gente está enxergando isso? É justamente em pegar os dados e trazer a inteligência em cima dos dados proprietários, né? Então, você está utilizando as nossas... Então, não ter um produto que a gente chama de standalone, né? Uma solução de IA, como um ChatGPT. A gente não vai conseguir competir com isso. Mas a gente consegue trazer valor para o usuário colocando funcionalidades de IA dentro dos nossos produtos, né? Dentro das plataformas. Então, seja o RD Station Marketing, seja o RD Station CRM, seja o RD Station Conversa. E daí, por exemplo, essa questão que o Felipe comentou de o que oferecer? Eu mando pelo e-mail ou pelo WhatsApp? Hoje a gente já tem isso, né? Eu tenho uma base de milhões de contatos dentro do RD Station Marketing. Quais que eu deveria passar para o time de vendas? Quais têm o maior potencial de compra, né? E daí eu já tenho isso através da própria ferramenta. Então ele vai, faz a análise, entende qual que tem maior potencial e qualifica e prioriza, porque tempo é dinheiro. Então, se eu já tem isso dentro da ferramenta de vocês, esse recurso de AI. Exato, daí todos os clientes podem utilizar, dependendo do plano, claro. Mas a gente vê que o grande valor de IA, e daí é que eu estou falando muito como produto, né? Mas o grande valor de IA está quando a gente integra os dados e a batida do dia a dia para gerar mais inteligência, para dar ganho de produtividade para as operações. E é onde a gente está olhando a evolução de IA nos próximos anos. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória na RD. São 9 anos, não é fácil resumir, mas como é que você chega na RD e como é que você se desenvolve até virar Head de Growth? Boa, legal. Eu sou formado em engenharia de controle e automação aqui na UFSC, e eu entrei na RD como estagiário. Então, era o último semestre da faculdade, entrei como estagiário na RD, fiquei 1 ano como estagiário ali, dentro do time de operações,
Então eu peguei toda a base, tinha uma base analítica ali, né? Falei, putz, o que tem a ver? Nada. Mas acho que a engenharia dá muito duas coisas, né? Uma é a base analítica natural e o outro é o civirômetro mesmo. Você se adaptar, aprender, que faz parte de resolver as coisas, tem que resolver. Né? Quebrar os problemas em pequenos problemas e resolver. Resolver problema, né? E eu entrei dentro do time de operações. Então, o time de operações ele tinha como propósito dar suporte para o time executivo em determinadas situações estratégicas, decisões de negócio. Então, eu fiquei 3 anos dentro do time de operações. Isso me ajudou muito a conhecer como uma empresa de tecnologia escala, indicadores econômicos, conhecer todas as engrenagens de uma empresa de tecnologia de alto crescimento como a RD. Então, eu entrei na RD, tinha 250 funcionários, hoje tem mais de 1.500 funcionários, considerar só o grupo RD ali. E fui para o time de marketing, liderei vários times de marketing com várias características de produtos e formas diferentes ali de aquisição de clientes. Então, desde via canais, então para adquirir parceiros, né, agências parceiras para ajudar a vender o RD Station, via self-service, via time de vendas, via o que a gente chama para tickets maiores, não, então clientes com porte maior, que são outras formas de você definir estratégia de aquisição de clientes. E então eu juntei essas 3 partes, né? Então a parte analítica que a engenharia me deu, toda uma parte de negócios que esses anos como operações me ajudou a ter, e a resolução de problema, entender estratégia de geração de clientes, estratégia de geração de demanda através do marketing. Então quando eu junto essas 3 pontas, na prática é growth, né? Então é onde eu consegui aprender e me desenvolver, e tem essa trajetória que não é raro hoje, né? Tipo, falar que você fica bem diferente, você tem uma formação bem completa, bem heterogênea do que é o mercado na tua posição. Exato. Mas que acho que para esse momento é fantástica, cara. Isso, e é muito difícil você ver pessoas que ficam tanto tempo nas empresas hoje, né? Então, mas é uma trajetória que eu me orgulho bastante. Felipe, queria que você me contasse, então, também um pouco da tua trajetória no mercado Bitcoin e como é que você chega em cripto, como é que você se aproxima desse mercado. Não sei se você já trabalhou antes em outra empresa. Qual que é a tua relação com cripto, cara? Cara, a primeira vez que eu comprei cripto foi em 2017, né? Por coincidência, foi no mercado Bitcoin, né? Mas na época não tinha nada a ver e a plataforma era totalmente diferente do que ela é hoje. Então você já está nessa há um tempinho, você já conhece esse mercado já um pouco tempo há um tempinho, eu sempre gostei. Cheguei a ganhar muito dinheiro em 2017, perdi, devolvi ele todo para o mercado, porque eu não sabia como funcionava. Naquela puxada de 2017, 70 mil, bateu o Bitcoin? 20 mil. 20 mil dólares. 20 mil dólares. Ele bateu 70 mil no ciclo de 2021. 20 mil dólares na época eram 75 mil reais, por aí, coisa assim, né? Eu cheguei a ter um Bitcoin inteiro, não segurei. Pô, garoto, não faça isso. Devolvi tudo para o mercado, mas eu considero tudo como um custo de aprendizado, né? Então, depois quando eu voltei para o mercado cripto, eu estudei muito mais sobre o que é o mercado, né? Então, tem um estudo que fala que as pessoas demoram para começar a ganhar dinheiro com cripto 4 anos, porque é um mercado, de fato, muito volátil e até às vezes um pouco insalubre, para quem não conhece. Então, se você não estudar e não tiver conhecimento, você não consegue atuar nele. Então, me preparei pessoalmente, né, para os meus investimentos. E no ano passado, né, em março do ano passado, uma superintendente que tinha trabalhado comigo no banco, virou diretora no mercado Bitcoin, me chamou, né, conhecia meu trabalho do Itaú, que a gente trabalhava com Growth. Ela tinha uma vaga de Head de Growth, e foi quando eu consegui unir uma paixão pessoal minha, que é cripto, com o meu trabalho. Então, eu juntei a minha paixão por cripto com a paixão que eu tenho por Growth. Então, para mim, está sendo uma experiência muito legal. Você já entendia esse mercado, já conhecia? Sim. E o fato de eu saber como funciona o mercado cripto, né, o que acontece, eu leio bastante notícias, né, estou bastante no Twitter, que é uma plataforma muito utilizada por quem é cripto raiz, me ajuda a ter muitos insights para o meu dia a dia no trabalho, né, no que a gente fala, né, cripto é Web 3, o nosso trabalho ainda é Web 2. Então tudo que eu consumo de Web 3 me ajuda no meu trabalho Web 2. É legal trabalhar com algo que a gente tem paixão, né, cara? Bastante, cara. Bastante. É bem prazeroso. Pô, que legal, cara, que legal. Vou perguntar para o Thiago. Vocês têm uma dimensão muito interessante, Thiago, lá na RD. Vocês têm esse pulso do empreendedor, da pessoa que está começando um negócio. E você falou realmente que o pessoal ainda está resistente ou então não conhece
esse movimento da IA, ou o que é, até como fazer um growth com IA, assim. O que você acha que está barrando as pessoas ainda de fazer esse movimento? Falta informação, faltam boas ferramentas, como vocês têm desenvolvido? O que você está pensando em relação a isso? Acho que o processo, de uma forma geral, é muito parecido com quando a RD nasceu lá em 2011. Então, é um mercado muito imaturo ainda, né? Então, naturalmente, você tem que educar esse mercado e a gente, como provedor de ferramenta, tem que facilitar a vida desse empreendedor. Porque ele não tem que só fazer marketing. Muitas vezes o pequeno empresa tem que bater o escanteio. Ele não tem um head de growth, né? Ele não tem um head de growth lá, né? Ele tem que, cara, ele tem que fazer mídia, mas ele tem que vender, aí ele tem que pagar os funcionários, ele tem que pensar no estoque do produto, às vezes é um time pequeno. Então, se eu tiver uma ferramenta complexa, que não seja amigável, que não integre com as outras ferramentas que faz parte do dia a dia dele, dificilmente vai funcionar, vai ser difícil. Então, eu acho que a parte da IA é justamente nisso, assim, como que você tem muita coisa que dá para fazer, sim, só que não é uma empresa, hoje, se pegar RD dentro do Grupo TOTVS, tem mais de 17 mil pessoas, 17 mil funcionários. Muito grande, 99% dos nossos clientes não tem esse tamanho de empresa, né? Então, basicamente como que a gente facilita a vida, né? Como que a gente faz ser cada vez mais fácil, como que eu educo ele também, né? No sentido de o que dá para fazer. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que dá para fazer. E quando descobre assim, e dá para fazer isso? E quando elas descobrem assim, dá, ela fala, puta, por que eu não estou fazendo antes? Né? Então, ela nem entendia essa possibilidade. Nem entendia, né? ela nem sabe vislumbrava isso. Exato. Né? Então, o nosso papel é mostrar casos de uso, mostrar como outras empresas estão fazendo, o que dá para fazer dentro da ferramenta ou com alguma ferramenta auxiliar. Então, acho que tem uma camada tem dois principais pontos aqui, né? Uma é de evangelização e educação sobre possibilidades e o que fazer, e a outra é como que eu desenvolvo a ferramenta para ela ser cada vez mais amigável e trazer esses casos de uso para o usuário, para o nosso cliente no final do dia. Né? Que tipo de ferramenta faz mais sentido hoje para esse cliente RD no geral? Né? São vários perfis, mas que tipo de ferramenta você acha que está fazendo mais sentido ou que pode, enfim, ser um caminho para desenvolver novas aplicações também que vocês estão mirando aí? Eu acho que dois grandes pontos aqui, tá, Márcio? Basicamente, hoje o sistema operacional do brasileiro, a gente brinca, né, é o WhatsApp. Então, todo mundo tem WhatsApp, as pessoas compram pelo WhatsApp, vendem pelo WhatsApp. É negócio o WhatsApp, né? É negócio, todo mundo tá ali. Então, você saber usar ele para o seu negócio de uma forma fácil, e aí a IA pode ajudar nisso, de conseguir responder dúvidas, deixar com atenção aquilo que tem a pessoa que está de fato envolvida num processo comercial, você conseguir gastar seu tempo, né? O tempo é escasso, né? Você tem um bloco ali de tempo para atender. Se você priorizar naquilo que tem mais probabilidade de venda, mais dinheiro você gera. Né? Então, acho que tem essa questão do WhatsApp aqui e tem muito do CRM. Né? Então, você ter um controle de processo comercial aqui é super importante para saber de onde que está vindo as suas vendas, quais são as características e perfis das pessoas que compram o seu produto, como que você faz a aquisição de pessoas parecidas. Né? Para você não ficar fazendo aquisição de lead, de contato ali, por fazer, gastando o seu tempo com quem não vai virar venda, ou que você pode até vender depois, mas se for uma venda transacional, não vai recomprar o seu produto. Se for uma venda com recorrência, é que vai cancelar daqui a pouco, que daí a conta não fecha. Né? Então, você tem que olhar para o perfil, quem são os seus melhores clientes, quem tem sucesso com a sua oferta de produto e serviço, e buscar através, acho que o WhatsApp e o CRM te ajuda muito nisso, para você crescer a receita da sua empresa. Legal. Quero perguntar para o Felipe, a gente falou de novo nessa palavra de evangelização, né, que para o teu mercado isso ainda é essencial. O que vocês estão vendo aí de ferramenta de IA que pode ajudar no teu growth, lá nos teus desafios de growth, e também nesse processo aí de evangelização que vocês ainda têm que desenvolver com esse cliente? Bom, dentro de casa a gente utiliza muito o ChatGPT, então uma ferramenta que foi 100% homologada, segurança da informação é uma coisa que a gente leva super a sério, então é a ferramenta homologada pelo MB para a gente trabalhar. Terão outras mais na frente, tá? Mas hoje o que todo MB usa é o ChatGPT, inclusive a gente. Porém, vocês conseguiram essa integração homologada, segura, sim, tranquila? 100% homologado. E ela é conectada dentro do nosso banco de dados. Quando a gente fala de AI generativa, ela utiliza os nossos dados para nos ajudar com informações que a gente tem no dia a dia.
né? Então ela consulta a nossa base de dados e traz para a gente as informações que a gente precisa. Tem outras ferramentas que a gente usa dentro de casa, por exemplo, a gente tem a nossa ferramenta de CRM, ela tem AI dentro dela. Tá? Mas não a gente homologa a ferramenta de CRM, ela por si só tem uma AI e a gente utiliza a inteligência da AI que tem dentro dela para nos ajudar na construção de jornadas e melhor conversa. O que é curioso com IA é que a gente usa IA sem saber que está usando IA, né? Exatamente. Que nem você falou, tem ferramentas ali que tem IA, ou como a gente usa no dia a dia para pedir o carro no aplicativo. Exatamente. Ou enfim, né, dentro da própria rede social a gente não sabe, no algoritmo também junto tem IA, né? Queria voltar um pouco na questão do mercado de cripto. É um mercado que também tem um componente de risco de investimento. Tem. Para essa análise de risco de vocês usam IA lá internamente? Vocês têm algum processo que também... vocês devem ter proposta para venda de moeda, para venda de token. Como é que a IA te ajuda nisso? Tem. Vamos lá, a gente tem um time de research que é muito qualificado. Eles utilizam IA dentro da área deles também, para ajudar nos insumos sobre o que é de fato, quais são as moedas que estão surgindo, né, se elas são de fato confiáveis. Então eles utilizam muito a IA para fazer as pesquisas sobre o que está surgindo no mercado. E aí todo o processo dentro de casa de cripto, na hora de listagem de algum ativo, é feita com o maior cuidado do mundo, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o ativo que a gente está oferecendo na plataforma para o nosso cliente. Ele não pode, de forma nenhuma, ser um ativo que seja algum scam para o cliente. Então, o time de research é a nossa chave da verdade dentro de casa. E esse pessoal tem um apoio forte aí de ferramentas de IA, né? Tem também. Thiago, fazer growth não é fácil, torna uma cobrança grande em cima de vocês, eu imagino. O que está mais desafiador hoje aí no growth, na RD como um todo? Boa. Eu acho que tem 2 pontos. Assim. Acho que internamente a RD ela saiu de 2019, até 2019 ela era o único produto, né? Era o RD Station Margin, e agora a gente tem N produtos, tem 6 produtos. Se juntar com os produtos da TOTUS ainda são dezenas de produtos ali. E eu tenho uma base de clientes, né? Então é muito saber o que eu ofereço para quem, onde, qual oferta, por qual canal, né? Então eu descobri isso e daí usar a IA para me apoiar nisso, acho que é um grande desafio. Acho que um outro ponto que também a gente olha bastante é como que eu acelero esse processo de educação, né? Como que eu facilito cada vez mais para o usuário. Essa evangelização. Que ele tem esse potencial na mão aí, ele tem essas ferramentas na mão, né? Perfeito. E acho que o terceiro ponto a IA dá uma bagunçada no processo de aquisição como um todo, né? Então a gente está num momento que mídia paga fica cada vez mais caro para os nossos clientes e para a gente mesmo. O dólar sobe, está cada vez mais caro, tipo, o preço, né? O custo de aquisição fica cada vez mais caro. Ele inflaciona muito, né? Inflaciona, a IA ela bagunça um pouco o jogo de SEO ali, então busca orgânica. Muitas vezes as pessoas procuram pelo ChatGPT, ou até mesmo o Google está respondendo muitas dúvidas, né? Quando você pergunta no Google já aparece a resposta, então a pessoa não entra no seu site. Então todo o processo e a dinâmica de você educar e você se tornar uma referência, a sua marca se tornar uma referência em determinado assunto, a dinâmica está mudando com o impacto de IA, né? Então é você entender como que muda e como que você se adapta esse jogo para ganhar ele, né? Então acho que esses 3 pontos é onde está o nosso olhar hoje. Maravilha. E você, Felipe, me conta, qual que é um desafio hoje aí que vocês estão enfrentando em growth? A gente falou um pouco de evangelização, mas o que você acha que ainda é um grande desafio para vocês? E lembrando que bons desafios, grandes desafios, às vezes dão boas oportunidades. De fato, acho que o maior desafio que a gente enfrenta hoje em dia no MB como um todo, e growth a gente sofre bastante, é a questão da volatilidade do mercado. Então, infelizmente, as pessoas não se interessam muito por cripto quando o mercado está baixo. Quando, na verdade, é o horário bom para elas comprarem para colher lá na frente. É o momento de entrar, né? Então, aí é questão muito nossa de como a gente educa o cliente que está na nossa base e está fora para entrar no momento certo. Mas é muito difícil, porque faz parte da natureza humana. Então, normalmente o cliente vem no FOMO, acaba comprando na alta, acaba deixando dinheiro no mercado. Então, a nossa principal missão é, cara,
fazer ele entender que o momento certo de comprar e comprar os ativos corretos era o momento que ninguém quer comprar, porque é assim que ele vai ganhar dinheiro. Então, acho que hoje a principal dor que a gente tem é com relação à volatilidade do mercado. A parte da gente ter ativos hoje que não fazem parte do ciclo de mercado de cripto, como, por exemplo, a renda fixa digital, ajuda bastante a gente. Tá? Porque aí eu tenho um produto para oferecer para ele, um produto que não está exposto à volatilidade, é muito mais seguro para ele. A resistência é menor, né? É menor. Então, hoje em dia, a parte de renda fixa digital e de renda variável digital é uma parte importante de entrada de aquisição de clientes para a gente também. Porque no momento que cripto está um pouco mais para baixo, é um ativo muito mais seguro para a gente mostrar para o cliente. Tanto o cliente dentro de casa, quanto o cliente novo que a gente quer trazer para dentro de casa. Então, é bastante importante para a gente. Legal, Felipe. Obrigado por essa conversa, cara. Obrigado pelos seus ensinamentos aí, pelo que você compartilhou com a gente. Valeu, Márcio. Muito obrigado. Foi um prazer. Thiago, obrigado aí pela tua experiência, por tudo que você trouxe pra gente. Foi muito bacana te ouvir. Obrigado você, foi um ótimo papo. Espero que o pessoal tenha gostado. Bom, essa foi mais uma edição do La Maison Simplex. Obrigado por acompanhar a gente aqui e até a próxima. Siga nossas redes sociais para acompanhar trechos desse episódio ou de outros que a gente também deve disponibilizar em breve.